Senhoras e senhores, peço que se gostarem do vídeo, não se esqueçam de curti-lo. E se já é inscrito, ative as notificações, caso queira sempre ser avisado de vídeo novo. Se é a sua primeira vez vendo o conteúdo do canal, espero que seja do seu agrado. Aproveitem o vídeo. A história do filme se passa em uma época onde a Terra havia se tornado um lugar inóspito e praticamente sem vida. Nosso protagonista é o Wall-E, um robô responsável pela limpeza do planeta, cuja rotina solitária resume-se a compactar e agrupar o lixo para ser jogado no espaço. O protagonista só tinha a companhia de uma barata que parecia ignorar a morte, não só porque havia sobrevivido até o presente momento, mas porque mesmo esmagada em algumas ocasiões do filme, continuava viva. Durante seu trabalho, o Wall-E encontrava todo tipo de bugiganga, como objetos pessoais, peças de roupas e até mesmo dinheiro espalhado pelo chão, já sem nenhum valor. Mas ele não enviava exatamente tudo para descarte. Em seu local de recarga e descanso, o personagem guardava todo tipo de objeto e utensílio que lhe interessava. Peças que tinham diferentes origens e que traziam como carga a memória de diversos indivíduos, mas que agora estavam destinadas a irem para o lixo, caso o Wall-E não as resgatasse. Um exemplo interessante é uma fita que contém pessoas dançando ao som de uma música empolgante. Fica nítido o interesse e gosto do protagonista pela dança, mas lhe faltava uma parceira para lhe acompanhar, visto que estava sozinho ali. Quando a sonda Eva, e esse nome já é sugestivo o suficiente, aparece na Terra, o Wall-E parece em um primeiro momento ter encontrado a companheira que precisava. Porém Eva se mostra agressiva e extremamente desconfiada no início. Aos poucos, ele tenta conquistá-la e lhe ensina o que seria dançar. Mas a sonda estava preocupada com seu verdadeiro objetivo, que era encontrar algum sinal de vida que pudesse possibilitar uma recolonização da Terra. Assim, quando Wall-E mostra uma planta que havia encontrado, Eva, de forma automática, a recolhe e é imediatamente desligada, por já ter cumprido sua missão, e passa apenas a esperar alguém vir buscá-la. Como Wall-E não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, ele simplesmente passa a cuidar de Eva como se ela estivesse doente ou algo parecido, na expectativa de que em algum momento ela fosse despertar. Não é exagero dizer que o robô protagonista acaba se apaixonando por Eva, e esse sentimento gradativamente se torna silenciosamente recíproco. Com interações praticamente sem diálogos tradicionais, as únicas palavras pronunciadas pelos dois geralmente são os próprios nomes um do outro. Eles se conhecem e começam a se gostar muito mais através de expressões, gestos e atitudes do que pelo que é diretamente verbalizado. Assim, é inevitável a comparação com o ser humano, com toda a nossa capacidade inata de se comunicar e nutrir sentimentos pelo outro. No filme, o principal romance ocorre entre os dois seres mais improváveis, não só pela dificuldade em se comunicarem, como pela discrepância na aparência e modos de cada um, mas acima de tudo, pelo simples fato de serem robôs. Máquinas que supostamente deveriam fazer apenas o que foram programadas para fazer, sem almejarem uma vida própria. Falando nisso, cabe refletir sobre o conceito de viver retratado no longa. As pessoas que habitavam a nave Axioma tinham uma rotina de luxo, sem preocupações ou necessidades, mas basta uma breve analisada para percebermos que eles estavam apenas existindo e não aproveitando de fato. Ao arriscar sua vida indo atrás de Eva, é o próprio Wall-E quem parece estar mesmo vivendo, buscando um propósito e lutando por um objetivo, muito mais dignamente humano do que apenas comer o dia inteiro e consumir todo tipo de entretenimento fútil, que somente servia para distração, mas que falhava em evitar o tédio crônico. Wall-E, apesar de ser uma máquina, é quem, através do seu carisma e determinação, traz o amor de volta às pessoas. Isso fica mais claro quando vemos o primeiro casal formado dentro da nave. Mary e John eram dois passageiros da Axioma que nunca haviam se falado, e a única particularidade que tinham em comum era que haviam entrado em contato com Wall-E. Mary, inclusive, aparece em determinado momento dizendo que todos os encontros holográficos que tivera haviam sido um fracasso. É durante a dança de Wall-E e Eva que ela e John param para assistir e então passam a se conhecer. Aliás, algo interessante sobre essa dança é o fato dela acontecer no espaço, onde justamente não tem limites para os nossos passos. Não é como na casa do protagonista, cujas paredes e a fragilidade do local limitavam a experiência. Como se observa no início, Eva quase destrói o local ao ensaiar uma coreografia amadora. No espaço, a dança, além de visualmente bonita, nos transmite uma sensação de liberdade e de grandiosidade. É quase uma representação visual e majestosa do amor que nasce de ambos. Além desse teor dramático e de romance,
existem algumas críticas sociais importantes no filme, todas direcionadas ao ser humano. A mais imediata é o fato de uma máquina precisar limpar a sujeira das pessoas. O descaso e negligência do homem com seu próprio habitat foi tão grande que o planeta foi transformado em um lugar inabitável, onde qualquer forma de vida não conseguia mais florescer normalmente. Em outras palavras, o ser humano possui uma maior tendência destrutiva do que preservativa. A quantidade de resíduos era impressionante, formando verdadeiros arranha-céus de puro lixo, enquanto o único sinal do que restou do meio ambiente era uma pequena planta. Nesse sentido, o filme é um exercício de imaginação, mostrando um dos possíveis e talvez provável futuro da humanidade caso continuemos no mesmo ritmo autodestrutivo, produzindo cada vez mais entulho e itens descartáveis, que demoram a se decompor, enquanto a vida que emana do meio ambiente é dissipada cada vez mais. Na nave Axioma, os humanos remanescentes viviam em férias eternas, esperando passivamente a Terra milagrosamente voltar a ser habitável novamente, apesar de ninguém parecer sentir saudade de seu planeta natal ou até ter esquecido que outrora o lugar tinha sido a casa da humanidade. O próprio comandante da nave fica impressionado quando descobre o significado de conceitos e costumes básicos do que as pessoas na Terra faziam, como dançar. Os indivíduos da Axioma estavam acomodados com a situação e viviam em um estado tão forte de alienação que até um robô de reciclagem sabia muito mais sobre a Terra do que os próprios humanos. Outro ponto é que, embora exista uma influência da microgravidade descrita no filme, é impressionante como todos ficaram tão obesos a ponto de não conseguirem nem mesmo ficar de pé, tornando-se dependentes dos robôs. Em um primeiro momento, observamos que os autômatos estão ali para servir as pessoas, mas logo torna-se nítido que na verdade é a humanidade que se tornou escrava das máquinas, pois não queriam e nem mais podiam viver sem o seu auxílio. É um conceito similar à ideia de que usamos e abusamos de todo aparato tecnológico, não porque estamos dependentes deles, mas porque, supostamente, a praticidade proporcionada por eles nos concede maior controle. Porém, o que acontece é justamente o contrário, onde idolatramos tanto a facilidade trazida pela modernidade que nos tornamos voluntariamente escravos dela. As nossas ações, os nossos esforços, são desestimulados porque sabemos que uma máquina pode fazer determinada atividade por nós, muitas vezes com maior efetividade. A preguiça se desenvolve e se torna um problema a partir desse tipo de relação excessiva e desnecessária. No filme, isso tudo é bem representado através do tratamento dado aos tripulantes da Axioma, onde existe um robô específico para cada atividade. No fim, não eram as pessoas que estavam vivendo, mas sim as máquinas. Quando o robô chamado Alto pretende seguir uma ordem superior de não voltar para a Terra, mesmo com o comandante da nave tendo em mãos a planta como prova de que agora o planeta era um lugar habitável, ocorre uma espécie de rebelião das máquinas. Esse é o momento em que os humanos precisam retomar o controle, algo simbólico no contexto do filme. As pessoas tinham a esperança de voltar para casa, mesmo sem saber exatamente se queriam de fato, porque nem sabiam mais como era a vida na Terra. Mas é através da liderança do capitão da nave e dos esforços de Wall-E e Eva que todos conseguem retornar ao planeta natal. No final do filme, após a chegada dos humanos à Terra, essa relação de codependência com as máquinas parece desaparecer, sugerindo que a partir daquele momento, a espécie humana e os robôs conviveriam de forma igualitária, acabando com qualquer autoridade de um sobre o outro, pelo menos da forma que testemunhamos na Axioma. O processo de recolonização do planeta dependia dos seres humanos para reproduzir a espécie e até mesmo para se criar novas máquinas. Porém, isso só foi possível através de Wall-E e de Eva, ou seja, dos robôs. Foi por intermédio do romance de ambos que o planeta Terra teve uma nova chance. Por isso, não é exagero assumir que, apesar das metáforas e críticas precisas, Wall-E é, acima de tudo, uma história de amor. Quando o protagonista é restaurado por Eva após ter sido gravemente danificado, ele perde a memória e, como uma máquina qualquer, começa a fazer o seu trabalho programado de compactação de lixo. Ele estava consertado, mas não era o mesmo de antes. É somente quando Eva entrelaça seus dedos nos de Wall-E que o personagem relembra dela e de tudo o que haviam passado recentemente. Mesmo sendo máquinas, o amor era aquilo que os interligava. É interessante pensar nisso, que foi logo por causa das implicações de algo tido como genuinamente humano que a Terra pôde voltar a ter vida, mesmo sem a interferência inicial das pessoas. Nesse sentido, o filme mostra que os humanos apresentados no filme não podiam se vangloriar de nada se comparados aos robôs, visto que durante o tempo na Axioma viviam de forma mais artificial do que as próprias máquinas apresentadas. Desse modo, o Wall-E nos prova que de nada adianta ser humano se não aproveitamos a vida.
O que somos não exatamente nos define. É aquilo que fazemos que mostra nossa identidade e nos diz se somos seres capazes de amar ou apenas de viver no automático. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.